Alguns dizem que ele é um alienígena, outros dizem que ele é um robô de inteligência artificial, mas quando se trata disso, Elon Musk é um cientista, aquele que está conquistando o mundo dos negócios. Elon Musk se tornou um industrialista futurista, uma pessoa que levou suas habilidades de codificação para começar a construir máquinas. A maioria das pessoas não percebe que Elon Musk é um cientista, até mesmo seus próprios amigos perguntam quem é o engenheiro-chefe da SpaceX, sem perceber que é o próprio Elon. Este vídeo analisa como Elon Musk vê o mundo através de uma mente científica e como sua maneira científica de viver alimenta seus negócios. Vamos dar uma olhada nas duas técnicas que Elon Musk usa para se ensinar sobre novos assuntos e indústrias, desde a leitura de livros como um manual de foguete soviético que o ensinou sobre foguetes quando ele estava começando a SpaceX, até se cercar de especialistas e pessoas que trabalham no campo que podem ensiná-lo sobre os assuntos que ele quer entrar. Esta é a razão pela qual ele se mudou do Vale do Silício para Los Angeles, para poder se aproximar das pessoas que trabalham na indústria espacial. Elon Musk é um cientista e físico por dentro e um engenheiro por fora, então também daremos uma breve olhada no processo de pensamento por trás da física e nas técnicas que qualquer pessoa pode usar para ver o mundo. Elon Musk diz que aborda as coisas com um quadro de física, mesmo quando se trata de entender o futuro, dizendo que se você quer entender ou prever o futuro, então olhe para a física. Quando Elon Musk era criança, ele tinha medo do escuro, mas então ele entendeu que a escuridão significa apenas uma ausência de fótons na faixa visível e que é bobo ter medo da falta de fótons. É assim que ele via e explicava a escuridão para si mesmo quando era apenas uma criança, e Elon Musk faz isso talvez com tudo o que ele pensa, quebrando tudo até mesmo as leis fundamentais da física. Aqui estão alguns outros exemplos das diferentes maneiras pelas quais Elon Musk vê o mundo através da mente de um físico e cientista ao descrever escolas e educação. Ele diz que aprender é o download de dados e algoritmos em nossos cérebros e que as escolas estão fazendo um trabalho ruim nisso. Então ele começou sua própria escola no podcast de Joe Rogan. Ao falar sobre o nascimento de seu filho, Elon Musk compara o bebê ao trabalho que ele vem fazendo em inteligência artificial e redes neurais, dizendo que uma rede neural de inteligência artificial está tentando copiar o que um cérebro humano está fazendo e você pode ver que ela aprende rapidamente, assim como um bebê. Quando se trata de felicidade, a equação é realidade menos expectativas. Ao descrever nossa maneira de pensar e usar dispositivos, Elon Musk nos compara a um sistema operacional com largura de banda, dizendo que enquanto os computadores podem conversar entre si a 1 trilhão de bits por segundo, usamos nossos polegares para interagir com nossos telefones a 10 a 100 bits. É por isso que ele começou a Neuralink para conectar nossos cérebros aos computadores. Pode ser a razão pela qual Elon Musk gosta tanto de memes, já que muitas informações são transmitidas em apenas uma imagem. Ele até tweetou dizendo que quem controla os memes controla o universo. Elon Musk diz que o melhor conselho é continuar pensando em como você poderia estar fazendo as coisas melhor e continuar se questionando. E ele usa o termo de engenharia de criar um loop de feedback, onde você pega o que fez e ajusta como você poderia estar fazendo melhor, já que as pessoas vão dizer o que você quer ouvir, não o que é melhor. Existem duas técnicas que Elon Musk usa para se ensinar novos assuntos. Uma é simplesmente pegar livros e a outra é se cercar de pessoas inteligentes. Vamos primeiro dar uma olhada rápida em como ele usou livros para formar a sabedoria e o combustível para os negócios que ele construiu. Quando era criança, Elon Musk lia até 10 horas por dia, dizendo que foi criado por livros. Ele até leu 2 conjuntos de enciclopédias, o que deu uma boa visão de como diferentes coisas poderiam ser conectadas. A educação formal de Elon Musk inclui um diploma em física e outro em economia. Houve também o PhD em ciência dos materiais e física do qual ele desistiu. No entanto, suas primeiras startups depois da faculdade foram todas baseadas em sua codificação e programação durante os primeiros dias da internet. Elon viu um computador pela primeira vez quando tinha 10 anos. O primeiro computador que ele recebeu veio com lições de trabalho em programação em uma linguagem chamada BASIC, que levaria 6 meses para ser concluída. Elon ficou acordado por 3 dias seguidos e terminou todo o curso de 6 meses. Quando chegou a hora de trazer a banca online, em que Elon estava trabalhando ao iniciar a XCOM, que mais tarde se tornaria o PayPal, Elon não tinha muita experiência em banca. Então comprou um livro sobre a indústria bancária para entender como funcionava. Quando se tratou de iniciar a SpaceX, Elon estudou o manual de foguete soviético, e de amigos,
emprestou livros como Elementos de Propulsão de Foguetes e os Fundamentos da Astrodinâmica, e estudou por meses. Elon Musk descobre o que precisa estudar para que possa se tornar um especialista e começar a trabalhar em novos projetos. Elon diz que tenta usar as ferramentas da física tanto quanto possível e que usar a física é um bom quadro para pensar. Vamos dar uma olhada no princípio principal da física que molda o pensamento de Elon Musk. Anteriormente, mostramos como Elon dividiu o medo do escuro em seus elementos mais básicos e essa mesma forma de pensar foi usada quando se tratou de construir baterias para a Tesla e lançar seu negócio SpaceX. É chamado de raciocínio a partir de primeiros princípios. A ideia não é seguir tendências, por exemplo, ter medo do escuro porque outros disseram que há monstros, mas sim dividi-lo em verdades fundamentais. Há apenas uma falta de fótons. Quando se tratou de iniciar sua própria empresa de foguetes espaciais, o problema era que os foguetes eram muito caros e sempre foram assim, mas se você o dividir em primeiros princípios, então pergunte a si mesmo do que é feito um foguete. Aqui estão alguns dos livros que Elon Musk recomenda: O Guia do Mochileiro das Galáxias, um livro chamado Ignição, que é sobre foguetes, e a biografia de Benjamin Franklin, de Walter Isaacson. Um livro que Elon Musk recomenda muito é chamado Estruturas, ou Porque as Coisas Não Caem. Este livro dá uma explicação fácil de entender de termos de engenharia estrutural baseados em como objetos do dia a dia se mantêm juntos, que podem incluir desde pontes até cascas de ovos. Vem de livros e não apenas através dos livros da Fundação, mas também da leitura de histórias em quadrinhos quando ele era mais jovem, pois as histórias nelas eram sempre sobre salvar o mundo. Embora Elon Musk tenha sido criado por livros e os tenha usado quando começou a ensinar a si mesmo novos assuntos, ele não tinha medo de colocar a mão na massa e descobrir as coisas experimentando. Para as crianças de hoje que são inspiradas por espaço e foguetes, não seria tão difícil para elas convencerem seus pais a irem à Amazon e comprar um kit de foguete que eles poderiam então construir e lançar. Mas para Elon Musk, que cresceu na África do Sul, eles não tinham os kits de foguetes que estavam disponíveis nos Estados Unidos, então Elon desmontou as partes de um foguete kit. Descobriu como construir o seu próprio misturando diferentes produtos químicos que iriam alimentar seus kits de foguetes caseiros em seus dias de faculdade para ganhar dinheiro. Elon vendia peças de computador do seu quarto, ele também construía PCs e resolvia problemas. Isso construiu seu histórico de hackers de computador, pois ele não tinha medo de apenas ir e descobrir as coisas. A segunda maneira como Elon Musk ensina a si mesmo sobre um assunto e uma indústria é cercando-se de pessoas inteligentes. Mesmo que isso signifique mudar de cidade depois de vender o PayPal, Elon Musk mudou-se do Vale do Silício para Los Angeles, isso porque ela o aproximaria da indústria espacial, que era a próxima aventura que ele queria enfrentar depois do PayPal. Em torno de Los Angeles, você tinha organizações que haviam configurado seus esforços espaciais, de Howard Hughes e da Força Aérea dos Estados Unidos para a NASA. Todos eles desenvolveram muito de seu trabalho aeronáutico aqui. Isso significava que havia muitos especialistas com quem Elon poderia conversar. Uma das primeiras coisas que Elon fez foi se juntar à Sociedade de Marte, cujo objetivo era se estabelecer em Marte. A sociedade já tinha experimentos em andamento, e até tinha um centro de pesquisa no Ártico através da sociedade. Elon também conheceu cientistas que estavam trabalhando em missões para Marte. Alguns deles se tornariam mais tarde consultores contratados que ensinariam e treinariam Elon para seu salto para a indústria espacial. Os livros está cercado por especialistas. É como Elon ensinou a si mesmo sobre a indústria espacial. É o mesmo método que seus primos usaram para aprender sobre o negócio solar. Os primos de Elon passaram 2 anos estudando tecnologia solar e a indústria. Eles foram a eventos, estudaram relatórios de pesquisa e entrevistaram pessoas, tudo antes de começar a Solar City, que a Tesla mais tarde comprou. Eles usaram as mesmas técnicas que Elon usou para se tornar um especialista na indústria espacial. Como Elon Musk começou a contratar engenheiros e construir SpaceX, o conhecimento que os novos funcionários trouxeram seria então transferido para o próprio cérebro de Elon. Esses funcionários da SpaceX seriam especialistas em suas áreas e Elon imaginou que poderia absorver seu conhecimento. O que ele fez? Fazendo perguntas a cada engenheiro sobre cada parte específica do foguete em que estavam trabalhando. Um funcionário disse que Elon Musk faria perguntas até que ele tivesse aprendido 90 do que você sabia. Isso fez Elon Musk um especialista em aeroespacial, além do que a maioria das pessoas já havia visto quando se trata de contratar pessoas para suas empresas. Elon Musk se cerca das melhores pessoas. Ele é capaz de fazer isso por causa da tecnologia futurista que ele continua a desenvolver. Mas para alguém que quer trabalhar na Tesla ou SpaceX, eles não apenas precisam ser especialistas em sua área específica.
eles também precisam saber como as outras partes das máquinas que estão construindo funcionam também. Elon Musk espera que todos sejam engenheiros. Eles precisam ter pelo menos uma compreensão básica de como todo foguete ou carro funciona. Apenas porque um engenheiro tem uma profunda expertise em sua área especializada do foguete ou carro, eles não serão capazes de dizer se o trabalho que estão fazendo, as ideias e as melhorias que eles propõem são para o bem do produto como um todo, a menos que saibam como a máquina inteira funciona. Erros e falhas de design acontecem quando as pessoas não entendem os sistemas trabalhando na máquina inteira. A SpaceX contrata pessoas que têm sido construindo coisas físicas em suas vida pessoal ou profissional independentemente de sua posição no trabalho. Gavin Shotwell, que é a presidente e CEO da SpaceX, tem um diploma em engenharia mecânica e um mestrado em matemática aplicada. Elon diz que a maior parte do seu tempo, cerca de 80%, é em engenharia e design, não em mídia ou coisas relacionadas a negócios. É Gavin Shotwell quem lida com funcionamento diário da SpaceX. Isso permite que Elon se concentre em projetar os foguetes e motivar as equipes de engenharia. Elon afirma que o caminho para o escritório do CEO não deve ser através dos departamentos financeiro ou de marketing, mas através da engenharia e design. Mas até mesmo as pessoas financeiras em suas empresas têm formação em engenharia. O CFO da Tesla tem diplomas em economia e engenharia mecânica e mecânica aplicada. Continuando com a contratação de Elon e cercando-se das melhores pessoas. Algumas outras menções notáveis incluem: em 2011 a SpaceX contratou Gary Reisman, um astronauta aposentado da NASA. Até mesmo os investidores vêm com engenharia antecedentes. Um dos primeiros investidores da Tesla foi a Valor Equity, que se especializou em tornar a fabricação mais eficiente. O diretor administrativo de operações, Tim Watkins, foi enviado para a Tesla para trabalhar na produção do Roadster. Watkins tem diplomas em engenharia elétrica e robótica industrial. Todos são engenheiros. Se você quer entender e prever o futuro, então aprenda o pensamento por trás da física. Este é aconselhamento de Elon Musk para as pessoas quando se trata de empregos no futuro e escolher o que aprender. Elon diz que tenta usar as ferramentas da física tanto quanto possível e que usar a física é um bom quadro para pensar. Vamos dar uma olhada no princípio principal da física que molda o pensamento de Elon Musk. Anteriormente, mostramos como Elon dividiu o medo do escuro em seus elementos mais básicos, e essa mesma forma de pensar foi usada quando se tratou de construir baterias para a Tesla e lançar seu negócio SpaceX. É chamado de raciocínio a partir de primeiros princípios. A ideia não é seguir tendências, por exemplo, ter medo do escuro porque outros disseram que há monstros, mas sim dividi-lo em verdades fundamentais. Há apenas uma falta de fótons. Quando se tratou de iniciar sua própria empresa de foguetes espaciais, o problema era que os foguetes eram muito caros e sempre foram assim. Mas se você o dividir em primeiros princípios, então pergunte a si mesmo do que é feito um foguete. Existem ligas de alumínio aeroespacial, titânio, cobre e fibra de carbono. Você não pode realmente dividi-lo mais do que isso. Depois de dividir um foguete em seus elementos mais básicos, Elon perguntou a si mesmo qual é o custo desses materiais no mercado de commodities. O custo acabou sendo apenas 2% do preço normal de um foguete, e isso também incluía o custo do combustível. A razão pela qual os foguetes são tão caros é que há tantas empresas envolvidas na fabricação das diferentes partes do foguete e cada empresa precisa obter lucro para si mesma. Existem até empresas fornecendo às empresas que estão fornecendo as peças. O custo só continua aumentando. Dividir as coisas assim usando o raciocínio de primeiros princípios exige um esforço maior, pois você precisa entender o assunto em um nível profundo, mas acabará com melhores resultados, pois poderá criar novos conhecimentos e soluções do zero. A SpaceX é uma empresa de foguetes de próxima geração porque eles constroem seus próprios foguetes internamente, não dependendo de fornecedores externos. O conselho de Elon é assumir a posição de que, até certo ponto, você está errado e seu objetivo é trabalhar para ser menos errado ao longo do tempo. Tente prever o futuro. Em seguida, faça ajustes com base nos erros que encontrar em suas previsões anteriores. Elon não achava que a empresa chata funcionaria. Ele disse que eles iriam cavar um túnel e talvez funcionasse ou talvez não. Eles acabaram descobrindo enquanto experimentavam e corrigiam ao longo do caminho, e seu primeiro túnel autônomo está quase completo sob Las Vegas. Elon diz que a coisa mais difícil de fazer é descobrir quais perguntas fazer, dizendo que, uma vez que você tem as perguntas certas, as melhores respostas se tornam disponíveis.
Um bom livro para entender os conceitos básicos da física e entender o pensamento por trás disso é 6 peças fáceis, os fundamentos da física explicados pelo seu professor mais brilhante. Na primeira peça, Feynman aponta que as coisas devem ser aprendidas apenas para serem desaprendidas novamente ou, mais provavelmente, para serem corrigidas, dizendo que a definição de ciência é que o teste de todo conhecimento é experimento e que a imaginação é necessária e é fundamental para criar as ideias e teorias para experimentar em primeiro lugar. Tudo isso pode ser visto com os lançamentos de teste públicos da SpaceX, pois eles continuam experimentando coisas novas que impulsionam a inovação na indústria espacial, vendo o que funciona, empurrando até que seus protótipos falhem de propósito, explorando maneiras de melhorar seus designs. Elon Musk diz que muitas pessoas inteligentes vão para finanças, direito e empresas baseadas na internet e quer mais pessoas fazendo coisas inovando na fabricação. Muitas mentes inteligentes estão trabalhando para fazer as pessoas clicarem em anúncios. Há muito progresso que precisa acontecer na fabricação de coisas, seja para produtos de alta tecnologia, como carros elétricos e foguetes espaciais, ou para itens mais cotidianos que podem ajudar a impulsionar a humanidade para frente. Clique no botão de inscrição e curtir para não perder um vídeo.